Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando então a mais uma aula de matemática, beleza? O assunto da aula de hoje é bem curtinho, é sobre multiplicação de frações. Então nós estamos estudando aí as operações matemáticas que envolvem as frações. Anteriormente, nós estudamos aí, então, a adição e a subtração de frações, né? Tanto com denominadores iguais quanto com denominadores diferentes, né? Então, nós vimos que quando nós temos denominadores iguais lá na adição e na subtração, o que a gente deve fazer mesmo? A gente deve conservar o denominador, que é o número de baixo, e resolver a parte de cima, que são os numeradores. Quando os denominadores são diferentes, o que a gente precisa fazer no caso da adição e da subtração? A gente precisa achar o MMC, porque são denominadores diferentes, para deixar todos com denominadores iguais, modificar o numerador também, para ir resolver, tá certo? Na multiplicação de frações, a gente vai perceber agora que existe uma regra, ele é bem mais simples do que a adição e a subtração. Por quê? Olha aqui em destaque no marca-texto que eu passei para vocês. Opa, tá desfocando, por quê? Aí, voltou. Olha lá então, na parte que eu deixei destacado para vocês. Na multiplicação, não importa se os denominadores são diferentes. Então, pode ter denominador igual, pode ter denominadores diferentes. Na multiplicação, não tem dessa. A gente simplesmente vai fazer um único passo a passo. A gente vai multiplicar numerador com numerador, ou seja, número de cima com o de cima, e o número de baixo com o de baixo, que é o denominador com o denominador, tá certo? Então, na multiplicação, diferente da adição e da subtração, que a gente tinha que ter cuidado com os denominadores, porque tinha que achar o MMC para depois resolver, encaixar eles no lugar das frações e descobrir os numeradores para poder resolver, na multiplicação não tem essa. A gente pode ter os denominadores iguais ou os denominadores diferentes que a gente vai resolver da mesma forma. Então, olha aqui os exemplos. Nós temos o primeiro exemplo, que é a fração 2 sétimos vezes a fração 3 quartos. Elas têm denominadores diferentes, que é o 7 e o 4. Não importa na multiplicação. A gente só vai seguir uma única regrinha, que é multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vai ficar assim. 2 vezes 3, vocês vão colocar aqui 6. Então, o numerador é 6. Agora, o denominador. 7 vezes 4, 28. Então, vocês vão colocar no resultado do denominador o 28. Beleza? Então, nós tivemos aqui a fração 6/28. Caso seja um exercício que peça para poder simplificar o resultado, a gente vai simplificar. Então, aqui eu vou simplificar, não pediu, mas eu vou simplificar porque aí já ajuda a estudar também quem está com dificuldade na hora de simplificar, tá certo? Então, 6/28 já é o resultado. Caso tivesse pedido para a gente simplificar, o que a gente teria que fazer? Descobrir qual número divide o 6 e o 28 ao mesmo tempo. Bom, o 6 e o 28 são números pares, então eles seriam divisíveis por 2, tá certo? Então, colocaria 2 dividido por 2 em cima, dividido por 2 embaixo, e aí resolveria. 6 dividido por 2, 3. 28 dividido por 2, 14. Daria a fração 3/14. 3 e 14 aparecem em alguma tabuada em comum? Existe 3 e 14 em alguma tabuada em comum? Não existe, né? 3 só aparece na tabuada do 3, 14 aparece na tabuada do 2, do 7, do próprio 14, mas não aparece da do 3 aí em comum. Então, a gente pararia aqui, na fração 3/14 mesmo, tá certo? O exemplo de baixo, e quando nós tivermos aí mais de duas frações, que no caso aqui nós temos 3. Nós temos a fração 2 sextos, a fração 1 meio ou metade e a fração 4 terços. Todas elas têm denominadores diferentes. Ó. Aqui é denominador 6, aqui é denominador 2, aqui é denominador 3. Na multiplicação de frações, não importa, beleza? É mais fácil do que a adição, muito mais. A gente só vai resolver como? De cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, olha lá. 2 vezes 1, 2.
2 vezes 4, 8. Então, o numerador é 8. De baixo agora, 6 vezes... Então, 6 vezes 2, 12. E 12 vezes 3, 36. Então, eu tenho a fração aqui 8/36. Já seria o resultado dela também. Caso pedisse para a gente simplificar, como a gente simplificaria? Pegaria o 8 e pegaria o 36 e pensaria aí qual que é o maior número que consegue dividir os dois ao mesmo tempo. Eles seriam divisíveis por 2 porque os dois números são pares. Mas será que não existe um número maior que consegue dividir o 8 e o 36 também ao mesmo tempo, além do 2? Nós temos o número 4, né? 8 e 36 aparecem na tabuada do 4 também. Então, poderia simplificar por 4. Então, 4 em cima e 4 embaixo, e aí nós simplificaríamos. 8 dividido por 4 daria 2, certo? 36 dividido por 4 daria 9. Então, 2 nonos seria a fração simplificada do resultado da fração 8/36. Beleza? Mas na multiplicação de fração, vocês deixando os resultados aqui como eu deixei em verde, já está certo. Só se o exercício pedir para vocês pegarem o resultado e simplificar, aí vocês poderiam fazer como eu fiz aqui, tá certo? Bem simples, né? Então, para revisar, multiplicação de frações não importa se os denominadores são iguais ou são diferentes. Não precisa achar mais M e C. O que vai fazer? Vai multiplicar de cima com de cima, que é numerador com numerador, e de baixo com de baixo, que é denominador com denominador. Se tiver 3, 4, 5 frações, mesma coisa. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Beleza? Bem simples. Vou deixar alguns exercícios para vocês resolverem no caderno. Vocês façam, terminando, pode me enviar, beleza? Caso tenha alguma dúvida, me procurem também, que a gente vai procurar sanar as dúvidas. Uma boa aula para vocês e bons estudos. Até mais!